Muito boa noite, amigos do Confraria da Folia. Sejam todos bem-vindos, à nossa live especial do Seminário Confraria da Folia, seminário que a gente começou ontem, no dia 10, com o painel sobre as mulheres. Como vocês acompanharam durante a semana, a live de hoje vamos falar sobre enredo, né? O enredo, a narrativa do nosso tempo, como o enredo dialoga com a sociedade ao longo, dos desfiles das escolas de samba. A gente falar sobre enredo, estou aqui com o meu confrade, querido amigo Pedro Linhares. Boa noite, Pedro. Olá, Ed. Olá, Milton, Jackson. Boa noite a todos. Mais uma vez estaremos aí nesses momentos seguintes para falar sobre tema enredo e carnaval, nesse evento virtual, mas nada distante do Confraria. É verdade. Como vocês bem viram nas divulgações, estamos aqui com o Milton Cunha, carnavalesco, coordenador, do Observatório de Carnaval da Universidade Federal do Rio de Janeiro, comentarista de carnaval. Milton, obrigado pela tua participação com a gente. Querido, e ontem com as mulheres, vocês deram lugar de fala para elas? Eram elas aqui ou era essa Não, toda que eu tô nós trouxemos mulheres que fazem parte da harmonia geral das escolas de samba, da direção de escolas de samba, para falar sobre o papel delas dentro das escolas de samba. Foi bem legal a live. Maravilha, eu fico satisfeitíssimo das mulheres estarem entrando com força total. Vamos lá, meu irmão, um beijo, minha honra estar aqui. Jackson Raimundo, doutor em letras, pesquisador de carnaval também, tem um grande trabalho aqui com o carnaval do Rio Grande do Sul, principalmente, Jackson? Obrigado pela participação. Então, boa noite, Ed. É um prazer estar aqui com vocês, dois grandes enredistas do Carnaval de Porto Alegre, o Ed e o Pedro, do Carnaval Gaúcho, até porque o Carnaval cada vez mais transcende Porto Alegre, e em especial com o nosso mestre Milton Cunha, uma referência absoluta, tanto para pesquisadores, quanto também para quem gosta do Carnaval, porque é um grande comunicador e também um homem de uma cultura impressionante. Então, Jackson, me conta do teu doutorado, do teu recorte, tua pesquisa sobre o quê? Bom, vamos começando já o papo. Então, abre a conversa. Beleza, Milton, é o seguinte, na área de letras, literatura brasileira, o meu trabalho, pesquisei durante 3 anos todos os sambas enredos do Carnaval, da Série A, primeiro grupo, enfim, a nomenclatura de cada ano, do Carnaval do Rio. Com isso, deu 800 e tantos identificados. A partir disso, fiz uma peneira no método, a metodologia, fez um peneirão a partir de temas, de assuntos, de questões mais frequentes, e diante disso, de uma metodologia toda transposta do campo da história e também da teoria literária, das longas durações, ciclos e eventos, a partir disso, então, fiz uma junção daquilo que era mais em comum de diferentes épocas e dos sentidos mais recorrentes, E dentro disso, eu cito aqui de maneira muito especial os ciclos, que eu acho que é algo que interessa mais nesse debate de hoje, que são aqueles períodos em que a forma artística se mostra absolutamente amalgamada, misturada, junto com a história. A gente teve pelo menos 3 grandes ciclos, onde no Carnaval do Rio isso aconteceu de maneira muito nítida. Um foi nos anos 40, muito por conta da imposição da Segunda Guerra, teve um ciclo de guerra e paz dentro dos enredos das escolas de samba. Teve um outro ciclo em meados dos anos 80, principalmente, onde houve uma explosão de reverência após 20 anos da ditadura, da censura instalada no país. E agora, nos últimos anos, a gente está acompanhando uma nova explosão de enredos críticos, de crítica política, social, bastante contundente. Então, tudo isso eu pesquisei de 1932 a 2019, na URGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E além disso, até para a gente continuar fazendo esse adendo do Jackson, Milton, aqui no Carnaval do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, a gente tem as tribos carnavalescas, São tribos que fazem, os seus desfiles, enfim. E o Jackson fez um trabalho também, Jackson, muito, muito completo, e até um trabalho que ganhou repercussão, em grandes jornais, enfim,
sobre as tribos. Eu queria que tu contasse um pouquinho para a gente também como é que funcionou esse teu processo de pesquisa, de trabalho, né, sobre as tribos carnavalescas. Bom, isso foi um trabalho ligado a uma disciplina, que eu fiz no mestrado, no caso, sobre a literatura indígena e o indianismo na literatura. Então, a partir disso, fiz um trabalho final que acabou virando uma pesquisa junto aos comanches guaianazes, as duas tribos remanescentes, para buscar estudar a forma artística, a estética delas. Então, foi um trabalho, não foi antropológico, não foi um trabalho historiográfico de fôlego, mas foi um trabalho que buscou trabalhar a forma literária delas, e teve um artigo que saiu na Zero Hora, no Caderno de Cultura, lá em 2013 ou 2014, que até foi premiado no Congresso Nacional do Samba de 2014, né, e que trabalhou com isso. Né? A Folha de São Paulo, agora no início deste ano, também trouxe esse tema, eu até falei com ele, né, sobre essa manifestação, uma manifestação totalmente nossa, do Estado, genuinamente gaúcha, porto-alegrense, e que tem está seriamente ameaçada. Né? Hoje a gente tem apenas os comanches desfilando, os guaianazes com muita dificuldade de conseguir se manter, né? A gente torce para que não sumam de vez, né? E já foi uma manifestação majoritária em Porto Alegre, no Carnaval de Porto Alegre. Teve 17 tribos desfilando, né? E hoje a gente tem, infelizmente, apenas uma. Elas têm uma estética própria nas suas fantasias, uma encenação que interrompe o cortejo, em vez de ter o samba enredo, tem o hino, então tem uma série de características estéticas, né, que tem semelhanças com as escolas de samba, mas também tem diferenças importantes, e tem um enredo que guia, então isso também é muito importante, né, a gente considerar numa perspectiva, daí isso é algo que eu encerro falando sobre as tribos, uma perspectiva que que eu chamei no artigo, inclusive, de ameríndia, porque não é presa a um purismo de uma identidade étnica apenas. Ela mistura, fala de indígenas norte-americanos, mexicanos, aqui da América do Sul, né? Então tem essa coisa de valorizar, de falar sobre o índio de maneira muito mais ampla e não preso apenas a alguma identidade étnica, né, ou alguma cultura especificamente. Que legal. Os comentários, gente, já estão abertos. O pessoal pode comentar, mandar sugestão, mandar sua pergunta aqui para participar com a gente desta conversa, né, sobre o enredo e as suas narrativas ao longo do, né, a sua narrativa do nosso tempo. E eu quero puxar, então, também o Pedro e o Milton para a conversa. A gente já vem falando sobre isso, assim, o Jackson trouxe né, que fez a pesquisa até 2019 e constatou também que nesses últimos anos aqui, nesses últimos pelo menos 5, 6 anos, os enredos sociais, eles estão muito mais pulsantes no carnaval, aí, principalmente o carnaval do Rio de Janeiro. E aí eu queria que o Milton falasse um pouquinho sobre isso. O que tu acha, Milton, que se deve essa retomada de enredos de crítica social, de enredos que mexam mais com a comunidade? A gente perdeu um pouco daqueles enredos CEP, do patrocínio, né, das grandes homenagens, enfim, trazer enredos que falem muito mais de coletivo, de social. Por que tu acha que se deu isso? Se deu uma crise financeira, que o dinheiro, o tempo foi se acabando, se deu as mudanças de fato políticas no cenário político do país? O que a gente pode trazer de ligação dos enredos sociais neste momento da sociedade hoje? Olha, antes de responder a você, porque eu não tenho certeza que os ouvintes eles saibam exatamente qual é a conceituação de um enredo escola de samba, então eu prefiro começar a minha fala recapitulando para as pessoas que não têm tanta convivência como nós temos, o que é um enredo de escola de samba. Então, primeiro você tome a procissão, o cortejo, o desfile, primeiro você tome isso como uma estrutura de narração. Então, enfrentando esse desfile como uma estrutura dramática que vai contar uma história com início, meio e fim, o texto mestre, o enredo, ele vai nortear o desenvolvimento musical, visual, dançado desse cortejo.
Então, o enredo ele é de suma importância dentro da estrutura narrativa da escola de samba, porque ele é uma carta de intenções de como será o espetáculo. Que espetáculo é esse? Que procissão é essa que vai desfilar? Então, 11 meses antes do desfile, você publica essa carta de intenções, que geralmente tem de uma lauda a 3 laudas, não pode ser muito grande, senão a ala de compositores se perde na confecção do samba, que é em cima desse texto mestre. Então, depois que você decidiu com o presidente da escola, com a diretoria, qual é o assunto, né? E o assunto ele pode ser qualquer um. Pedra. Então, nós vamos falar de pedra. E aí o carnavalesco, então, dá o pulo do gato, porque quantos carnavalescos fizerem o enredo Pedra, quantas visões possíveis desse enredo. Então, qual é o pulo do gato? É o teu ângulo de visão, é o teu recorte, é o teu ponto de vista, né? Então, tem carnavalescos que não têm a envergadura criativa necessária para o texto, e aí faz uma pesquisa de internet, um copia-cola, e vira um texto do senso comum. Mas se o carnavalesco tiver força na peruca, ele vai, então, propor que um enredo como o Descobrimento do Brasil, você pega e recria com força artística. Então, mais importante do que o assunto, que pode ser uma cidade, pode ser um personagem, vai ser o ângulo de recorte. Como é que você vai recortar isso? Eu me lembro de um ano, há muitos anos atrás, 20 anos atrás, em que a Rosa Magalhães e a Imperatriz fizeram Catarina de Médicis na corte dos Tupinambô Tabajé. No mesmo ano, o Império Serrano fez o mesmo enredo, a ida dos índios para a corte de Rouen. Então, chamava-se Uma Festa Brasileira em Rouen. Era o mesmo assunto, era o mesmo tema, o mesmo enredo. Só que eram 2 ângulos de visão absolutamente separados, porque o Império Serrano fez uma coisa histórica, respeitosa. E a louca maravilhosa da Rosa Magalhães, primeiro que ela começa botando a Catarina de Médicis para falar Tupinambô Tabajé. Imagina uma rainha francesa chiquitíssima tentando falar tupi-guarani. Ou seja, o recorte da professora era absolutamente antropofágico, era uma loucura. Então, depois que você decide com o presidente qual é o assunto, você se joga na pesquisa e você, então, estabelece o enredo, que é esse texto. E depois você vai tocar o coração dos compositores com esse teu texto e você vai falar. Na hora da tua fala carnavalesca, você vai tentar fazer com que os compositores entendam qual é a tua pegada, se ela vai ser crítica, debochada, histórica, respeitosa, se vai ser em sequência cronológica, se vai ser um estilhaço muito do doido. Então, o enredo ele é absolutamente fascinante, porque você pega um grande assunto qualquer e você, para escrever o enredo, você divide esse grande assunto em 7 núcleos temáticos, que são os 7 setores. Então, você pega qualquer assunto, a vida de Duque de Caxias, por exemplo, aí você coloca setor 1, as insígnias da honra do Exército Brasileiro. Então, você já vai abrir abstrato. Você ainda não está na vida do Duque de Caxias. Você está falando da glória das Forças Armadas e tal. No setor 2, nasce o Duque de Caxias, lá na cidadezinha. Lá. E aí você vai contando essa história. Então, os núcleos temáticos do enredo serão quantos setores você tiver para contar aquela história. Aqui no Rio,
é o mínimo de 5 e o máximo de 7. Então, a gente escreve as histórias com 7 núcleos. Aí, em Porto Alegre, são quantos carros alegóricos? São quantos setores? Aqui dá geralmente de 3 a 4 Aí uma você média. pega 3 ou 4 e escreve 4 núcleos temáticos de um assunto. Então, esses núcleos vão ser os setores. O que são os setores? Os setores é a somatória das alas que vem no chão com o carro. Né? Isso é um setor. E ele vai ter que ter uma unidade, tanto de contar a história, quanto uma unidade visual. Então, o setor, assim que passa uma alegoria, você abre um setor, então essas alas têm que estar ligadas ao assunto da alegoria que vem logo ali atrás. Então, escrito esses núcleos temáticos, você já sabe que no setor 1 você vai tratar disso, no setor 2 você vai tratar daquilo e tal. E, geralmente, o compositor ele vem cantando o samba nesta sequência, porque o samba tem que fazer a plateia entender essa história dramática que está passando em forma de carnaval, dançada, cantada, mas você tem que entender. Como nessa ópera você não tem um libreto que vai te orientando, né? Você não tem o papel na mão, você só canta. E nisso que você canta, nessa sequência dos versos, você tem que ir vendo esse desfile ir passando. Bom, o enredo, ele... Por que voltam os enredos agora críticos, políticos? Porque o país ele está vivendo um embate, um momento em que os posicionamentos políticos são muito importantes e isso força a escola de samba a também contribuir para o grande debate. Então, a escola de samba ela nunca ficou em separado numa redoma, ela sempre fez parte da sociedade que a rodeia. Então, com essa juventude, esses 7, 8 novos jovens carnavalescos, eles trazem essa disposição para o embate, o posicionamento. A juventude é fabulosa porque você vai mudar o mundo, né? Quando você é jovem. Então, esses enredos na mão dessa garotada, mesmo todo o enredo é político, todo, até o chapa branca, porque você está fazendo um enredo onde o Brasil é maravilhoso, tudo é maravilhoso, a cidadezinha não tem problema de saúde, de corrupção, e é tudo mentira. Então, mesmo esse enredo chapa branca, que só elogia, ele é uma postura de que o carnaval estaria ali para incensar os poderosos, quando, na verdade, segundo Bakhtin e seus estudos sobre Rabelais, Idade Média, ele vai conceituar que a carnavalização das artes é justamente o período da inversão, onde no enredo você vai colocar uma visão extraoficial. Então, o desfile de escola de samba, se é carnavalizado, ele é uma visão engraçada, grotesca da realidade. Então, nesse universo da carnavalização das artes, o carnaval é uma das carnavalizações possíveis, porque você tem a carnavalização da literatura, a carnavalização do cinema, da televisão, do teatro. Você pode carnavalizar qualquer arte, a música. E quando a carnavalização chega no carnaval, na escola de samba, supõe-se que todas as inversões de Bakhtin teriam que estar na avenida, que é a crítica aos poderosos, que é a inversão de homem se vestir de mulher, preto se vestir de imperador, de branco, pobre se vestir de milionário. Então, há uma pegada bem absurda que a escola de samba deveria manter. Mas aí nem todo mundo é o talento de Joãozinho 30, não é o talento de Oswaldo Jardim, o talento
Mocidade Fernando Pinto, índio de patins, índio indo para o trabalho de terno e gravata com uma saia de penas. Então, é esse aspecto do absurdo que, por exemplo, esse ano que passou do enredo do Leandro Vieira na Mangueira, em que a princesa Isabel pisava nos escravos, uma roupa manchada de sangue, os bandeirantes de São Paulo, os índios... Essa é uma visão muito louca, porque é uma visão tipicamente do delírio carnavalesco. Então, os enredos, eles precisam ser carnavalizados. Eles não podem ser uma aula de ciência, eles não podem ser uma aula de história, eles não podem ser missa, parada militar, não. O enredo de carnaval, de escola de samba, ele é uma supra-realidade que conversa com o surrealismo, com a literatura do realismo fantástico. Então, na carnavalização do carnaval, pessoas voam, bichos falam, você dá saltos no tempo, começa um enredo na Suméria, termina um enredo no espaço sideral. Então, assim, o que eu acho que o problema dos enredos atuais é que eles querem ser naturalistas, eles querem ser comprovados cientificamente. E carnavalização é o contrário disso, é o paraíso da loucura, do absurdo. Maravilha, Milton. Até antes de passar a palavra para o Pedro, eu quero colocar o Milton de novo nisso aí. Então, no caso, a carnavalização, que seria, digamos, esse realismo fantástico, do desfile, tu citaste que está faltando hoje. Que os enredos hoje eles estão muito mais científicos. Mas a gente está falando até numa visão mais plástico-visual da coisa. Não, né? e esse é um... Ou tu fala, inclusive, na parte da escrita, na construção da narrativa mesmo. Não, esse é um problema do patrocínio. Se alguém te dá dinheiro, você tem que pegar esse dinheiro e ser reverencioso. Aí você perde o carnaval, porque é chapa branca. Então, claro, você não vai esculhambar quem te deu o dinheiro, né? Você não pode botar a pessoa toda torta como uma pintura de Picasso. Tem que ser respeitoso. É aí que dança a carnavalização. Então, o patrocínio é um problema porque te tira desse aspecto da alucinação. Pedro, contribuição eu queria aproveitar nessa roda de conversa. Eu queria provocar algumas reflexões inversas em relação a essa aula aí de conceito do enredo que o Milton deu agora. Porque a gente está falando, quando conceitua, como o Milton trouxe agora, o método previsto, né? O planejado, que é o sonho de todo carnavalesco, todo enredista, e até mesmo, porque não, presidente da escola de samba. Eu quero, Milton, te provocar um pouquinho e trazer para uma realidade que nós passamos em pequenos carnavais quando comparados a um grande carnaval. Isso eu falo o carnaval de interior de estado e muitas vezes o carnaval de uma capital por falta de patrocínio ou por falta de dinheiro, propriamente. E que é o carnaval inverso que a gente fala. Porque um carnaval que já tem uma alegoria, muitas vezes já tem um samba e já tem algumas construções já feitas para o desfile e o enredo ele surge não no nascimento, ele surge como seu produto a ser trabalhado, sendo que já existe o desfile já montado. Né? Resumidamente, a gente acaba fazendo muitas vezes um enredo de ordem cronológica contrária desse planejamento que tu bem conceituou. Tu já teve alguma experiência com alguma situação assim, de já ter o samba, ou de já ter setores da escola prontos e a partir disso Amado, ter que recriar? Esse aí é um modelo outro, né? Não é o modelo desse, como você bem diz, ideal. Né? É um modelo onde você ganhou 4 esculturas de faraó, portanto, o enredo vai ser Egito Antigo e acabou.
porque tem 4 faraós que você ganhou ali. Então, é que isso não aprisione o carnavalesco. Faraó, faraó de óculos Ray-Ban. Você dá um nó até na própria escultura, entendeu? Então, não é porque você já pegou um bonde andando que o presidente ganhou alguma escultura ou que já tem um samba que não dê para você propor algumas possibilidades. Bate um papo com o presidente, bate um papo com a escola, mesmo que só tenha um carro, né? Explica, gente, vamos aqui quebrar esse paradigma, esta boneca, vamos, de alguma forma, torná-la engraçada, porque quando começa um desfile só com um carro, se for algo que toque o coração da plateia, que seja uma surpresa, que seja reverente, vai ficar para sempre a escola daquela boneca que tinha um olho de cada cor e ela era metade vermelha. Eu sei lá como é que você vai fazer para trabalhar a carnavalização, mas, de qualquer forma, mesmo nos pequenos carnavais, seria importante que os presidentes compreendessem que o desfile é um momento de grande descontração, significado simbólico para aquela população que ama aquelas escolas. Então, seria bom que eles mesmos se desafiassem a construir, mesmo com os 4 faraós que ele ganhou, né? Ele pode fazer tantas coisas com esses faraós, então não precisa sempre ser essa leitura histórica naturalista que é muito chata. Na hora que você está na plateia e passou 3 naturalistas, quando vem a 4ª, a 5ª e a 6ª, você quer se matar, porque você está ali. Seria interessante que cada uma trouxesse uma contribuição, uma nova história. E olhe, mesmo nas lendas e mistérios locais da cidade, você tem sempre para onde ir. Eu tive agora em Ouro Preto. Ouro Preto, um carnaval pequeno, com problemas de sobe e desce das ladeiras de paralelepípedo históricas, e as escolas bombando, não querem nem saber. As passistas vão no tamancão, sambando naquele paralelepípedo molhado, e você se supera. Então, assim, eles são filhotes de Sinhá Olímpia, uma velha muito louca que ficava na Praça Pública Central de Ouro Preto e se vestia de dama do século XIX, e a mulher era completamente louca, e a tal da Olímpia quebrava todos os paradigmas. Então, vocês aí são a terra do negrinho do pastoreio. Que coisa mais louca, mais alucinada do que o negrinho do pastoreio, um corpo cheio de saúvas, de formigas. Então, é preciso vocês embarcarem nessas janelas, nessas frestas para a imaginação. Então, mesmo só com um carro, procura fazer um carro inesquecível, alguma coisa que quebre o marasmo daquele carnaval. Então, força, não desiste. Maravilha, eu quero puxar o Jackson também para esta conversa. Jackson, está em cima da fala que o próprio Milton trouxe, né, desta falta de carnavalização que a gente tem tido nesses últimos anos, e que isso foi muito marcante, principalmente nos anos 70, 80, né, dos carnavais oníricos do Joãozinho 30, já pega um pouquinho do Fernando Pinto, do tropicalismo, e que hoje a gente não tem. Eu queria que tu falasse um pouquinho, dentro do que tu pesquisasse, dessa carnavalização nas escritas, nas temáticas mesmo no papel, assim. Tu acha que hoje os textos, de fato, eles estão menos carnavalizados, eles estão menos
viajantes e muito mais sisudos, mais concretos, embora a gente tenha na Avenida mensagens interessantes nesse sentido. Jackson, o que é que tu acha? Eu acho que Oi? O que é que tu acha? Tá, vamos lá. O Milton trouxe a questão do... Estão me ouvindo? Estão ouvindo? Sim. Tá. O Milton trouxe a questão do conceito de carnavalização do Partim, muito ligado à questão da inversão. Acho que isso é fundamental mesmo em relação às escolas de samba, a esse gênero artístico que a gente está falando aqui, assim como o conjunto das artes. Não existe arte se não for a simbolização, a representação de algo que não é palpável, que não é concreto na vida real. Então, obrigatoriamente, tem que estar um passo adiante, um passo diferente em relação àquilo que é do cotidiano, qualquer tipo de manifestação artística. Então, de fato, eu acho que é preocupante quando um desfile, um enredo, enfim, se coloca apenas como reprodutor de uma informação da realidade sem dar conta de transformar ela num produto simbólico, né? Mas, ao mesmo tempo, também eu percebo nesses enredos de mais crítica política e tudo, que ainda que haja um naturalismo mais manifesto, mais nítido, ainda assim, muitas vezes, são narrativas que buscam fazer uma inversão em relação a uma narrativa hegemônica. Por exemplo, o já citado Desfile da Mangueira de 2019, as histórias da Gente Grande, né? Então, aquele desfile teve uma série de representações, desde a comissão de frente, né, onde os heróis eram nanicos, bem diferente daqueles emoldurados que a gente aprende desde pequeno nas escolas, mas no samba, nos carros alegóricos, em diferentes lugares, se buscou fazer uma inversão daquela narrativa que a gente aprende na historiografia oficial. Então, é possível, em qualquer enredo, seja mais político, mais crítico, de homenagem à cidade, tudo o que for, né, ir por um caminho de representação simbólica mesmo, e não seja meramente, concordo com tudo que foi dito aqui, em relação a essa, que o carnaval pode se limitar simplesmente a reproduzir algo que já é da realidade, que já é do cotidiano. Então, isso não perde o sentido da arte. Quero só colocar uma questão ainda, que o Pedro provocou a questão dos desfiles do interior. Eu também sou do interior, eu era com o Potinho do Caí, aí perto de São Leopoldo, Ed. E eu lembro, quando eu era criança, que a gente tinha lá os desfiles, escolas de samba, a minha escola, nem existe mais, uma cidade independente da Vila Rica, tinha, uma vez, um desfile sobre a história da cidade, sobre os primeiros imigrantes, as diferentes populações que construíram, formaram o município, que é um município bem antigo aí do estado, né? E naquele desfile foi muito interessante porque envolveu os grupos de danças folclóricas alemãs, né? Envolveu o pessoal que atuava em CTGs. Então, esse tipo de coisa, de interação entre diferentes culturas, acho que é muito legal e é uma potência que a gente tem na nossa realidade do Rio Grande do Sul, que muitas vezes não é bem compreendida e muitas vezes também não é valorizada, né? Se cria um clima de tensão, de contradição entre o carnaval e as escolas de samba com outras formas de expressão artística, e o Milton foi muito importante essa provocação que ele fez, porque cada lugar do nosso país, do mundo, as escolas de samba, todo mundo todo, pode ter o seu jeito de fazer escola de samba, o seu jeito de fazer carnaval. Então, eu acho que isso a gente não pode perder de jeito nenhum de vista, de valorizar esse gênero que surgiu a partir do Rio de Janeiro, mas a partir também das nossas peculiaridades, a partir das nossas realidades locais. Agora, ótimo, Jackson. Eu acho também que, mesmo nesses pequenos carnavais, é possível você tentar emocionar a sua cidade, a sua comunidade, trazendo coisas que sejam do domínio daquela gente. Então, talvez também se parar de ficar viajando nas outras coisas. Por exemplo, esse exemplo que o Jackson deu agora, de você chamar o grupo folclórico da própria cidade, é maravilhoso, porque você está colocando como protagonista artista local. Então, não se deixem imobilizar. Exemplo,
voltando ao faraó, ganhou escultura de faraó, ou da princesa Abel, ou do Dom Pedro, sei lá de quê. Toda escola, por exemplo, tem um bêbado. Toda escola tem. No interior, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, toda escola tem um cara que adora, chora, bebe. Aí você faz o enredo, o dia em que fulano de tal virou faraó no Egito. Aí você conta a própria história daquela gente, daquela comunidade. Isso é carnaval, isso é Bakhtin. Você elege o anti-herói, você pega uma cunaíma daquela cidade, sempre tem a catadora de lixo, a mulher que vira bruxa às 6 horas da tarde. Isso é carnavalização. Então, dá para trabalhar esses mitos locais, que são engraçadíssimos, emocionantes. Quando eles passam na avenida, a população vem abaixo de aplaudir, porque aquela... Gera a identificação ali, né, das pessoas. Desde que você era criança, tinha aquele bêbado, aquela bruxa, aquele não sei o quê. Então, dá para trazer para esse campo do delírio com as coisas locais. Em cima disso, também já chamando o Pedro, já que o Milton está falando que a gente pode fazer, que a gente está nessa ausência de carnavalização, por que hoje a gente não está mais carnavalizando as coisas? O que aconteceu que a gente perdeu de tino para carnavalizar? E hoje está tão sério, o carnaval está tão sério, não está tão viajante. Assim, eu tenho uma questão que eu já trouxe naquele outro debate que a gente teve, né, Ed, que é muitas vezes a técnica roubando o espaço da emoção. Então, muitas vezes não é a questão que a gente está trocando, que é o dinheiro ou a falta de criatividade, e sim um excesso de técnica de entregar um texto totalmente perfeito, como deve ser, ok, mas não é suficiente para acontecer o que o Milton trouxe agora, que é tocar as pessoas. Porque o interessante da carnavalização, tudo que a gente está trocando agora de informação aqui, é ter um resultado final, que é atingir quem? O público que está assistindo. E, obviamente, o próprio desfilante, todo o processo de carnaval andar como deveria ocorrer. Então, assim, eu entendo que muitas vezes a gente tem a questão da dificuldade financeira, sim, mas tem muitos casos que a gente fica atrelado ao excesso de técnica. E isso, meu jeito de escrever, meu jeito de trabalhar, não entende como correto. Existe um mínimo, sim, né, uma base, um padrão para a técnica do bem escrever, o formato, o desenvolvimento do meu desfile, algumas regras a serem atingidas. Agora, isso não pode ser totalidade, porque vai engessar e não vai provocar nada nas pessoas. Vai ser o mais do mesmo, e aí a gente não cria nenhuma catarse, não cria nada para as pessoas. Pedro, sobre esse engessamento, né, que é um problema. Esse engessamento, quando o carnaval embranqueceu, quando os brancos entraram, a Escola de Belas Artes, a academia, a gente padece de uma coisa que é nós da academia, nós do saber, interessa a nós compreender a grandeza do povo e do seu carnaval. Ao sambista não interessa nada ser validado pela academia, pela universidade. O fato de nós, brancos, estudiosos, doutores, estarmos estudando o carnaval, isso interessa a nós, porque ao povo que brinca, que dança, que ama a sua escola, são os caras, os cientistas, os intelectuais, muito chato, deixa eles para lá e vamos fazer o nosso samba. Então, que a gente, nós, os brancos, os intelectuais, que a gente não deforme, engesse o sambista.
larga o sambista para lá. A academia tem que estudar, sistematizar, as universidades, está tudo certo, mas não pode ir lá como uma voz que mande. Não, deixa o povo é sábio, o povo sabe, sempre fez, o povo sempre fez. Então, convence o presidente a deixar a população cair na gandaia. Quero só pegar um gancho aí, acho que foi muito importante isso que o Milton colocou, e é um princípio, a gente sempre me norteou, entendeu? Porque eu sempre penso assim, sou apaixonado por escolas de samba, por isso decidi estudar escola de samba já no início da graduação, mas também num sentido de militância política cultural também, de maneira muito central. Então, o que eu penso? Que deveria ser um compromisso de todo mundo que estuda as escolas de samba, seja qual dimensão for, e que é de fato o que acontece em boa medida, de buscar, a partir da academia, quebrar preconceitos institucionais arraigados. Por exemplo, em muitos lugares se solicitava, e ainda se solicita, contrapartida cultural, entre aspas, para um desfile de escola de samba ganhar recursos públicos. A contrapartida social, que eu acho ainda mais lamentável. Como se o desfile de escola de samba não fosse cultura de modo absoluto. Quando uma lei de incentivo, um fundo de cultura financia um filme, não é solicitado contrapartida social, ambiental, não sei o quê, de um filme. Quando um livro é financiado, a mesma coisa. Mas o desfile de escola de samba, muitas vezes, tem esse tipo de cobrança. Então, a academia tem que estar fazendo esse elo entre a academia e a academia popular da escola de samba. Isso, para mim, parece uma coisa muito presente, de usar essa condição, que ainda é uma condição privilegiada num país tão desigual como o Brasil, para fazer com que haja, por dentro dos meios institucionais, aberturas, espaços de quebra de preconceitos, que ainda são muito fortes. Eu vou citar aqui só um exemplo que o Milton participou, inclusive, que foi, ano passado, teve um ato aqui em Brasília, né, hoje eu moro em Brasília, para quem não sabe, na Câmara dos Deputados, relativo ao Dia das Escolas de Samba, e onde foi votado um projeto de lei que reconhece as escolas de samba como manifestação da cultura nacional. O Milton fez uma fala vazadora lá, uma fala assim, brilhante, ficaram todos os deputados babando pela fala dele, inclusive, né? E lá, foi votado um projeto de lei que já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, inclusive. Eu elaborei, junto com a deputada Maria do Rosário, a criação do CPL, né? E a deputada Benedita da Silva fez um relatório brilhante também para aprovação desse projeto de lei. E é isso. Obviamente, a minha condição de pesquisador acabou ajudando a pensar e criar um projeto de lei. Sim, Milton, desculpa. Estou te ouvindo. Eu fui a Brasília fazer a defesa, convidado pela Maria do Rosário e pela Benedita, e era o dia em que a comissão iria votar para esse processo de tombamento da escola de samba como um patrimônio imaterial. E aí, depois que eu fiz a fala e tal, aí votaram, aprovado por unanimidade, e vai para a plenária, né? Então, agora o Congresso vai se juntar para votar nesse tombamento da escola de samba, é isso? Só precisando um pouquinho, Milton, as informações. Ele não precisa passar pelo plenário, tá? Porque ele foi aprovado na Comissão de Cultura e foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, onde ele teve um relatório, projeto de lei, teve um relatório também muito bom do deputado Marcelo Freixo, aí do Rio de Janeiro. Então, foi aprovado. Então, já está aprovado, Jackson? Então, ele tem que passar pelo Senado. No Senado Federal, já tem um relatório favorável a esse PL do senador Paulo Paim, aí do Rio Grande do Sul. Então, já tem um parecer favorável, e no Senado também, apenas duas comissões. Comissão de Cultura, que lá tem Educação junto, e depois a Comissão de Constituição e Justiça. E está aprovado, falando... O Jackson, o fato da proposta ser da Maria do Rosário, uma gaúcha, joga o Rio Grande do Sul na vanguarda absoluta do reconhecimento artístico do Ziriguidum
do samba no pé, né? Parabéns. Sim, verdade, Milton. Agora eu torci para aprovarem, né, e sancionarem esse projeto de lei. Vamos sim, eu quero mandar um abraço ao pessoal que está comentando aqui na nossa live, o pessoal que está mandando o seu alô, dando o seu oi aqui, elogiando todo mundo. Obrigado, gente que está comentando, está mandando o seu abraço. Para a gente é muito gratificante ter a participação de todos vocês aqui. Pegando ainda o gancho do Jackson, o Milton falou da presença da academia no carnaval, né? A gente consegue, de fato, identificar essa virada de chave, quando a academia entra no carnaval, a mudança como as escolas de samba se comportam, aí já pegando até um pouquinho da tua pesquisa, que foi sobre samba enredo, então a gente pode ver ali, muda dos anos 50 para os anos 60, que é quando, de fato, a academia entra, né, com Pamplona, com a negritude, consegue fazer essa virada, assim, da academia, para fazer essa diferenciação de fato, né, do povão antes e o povão depois com a academia, que já fica algo mais organizado. Bacana, porque você fala dessa virada conceitual, estética, temática, que a academia traz, dizendo, olha, se orgulhem da negritude, para de falar desses enredos capa espada, fala de Zumbi, Chica da Silva, Chico Rei, Quilombo, e tal. Que de início pega resistência, né, Milton? De início tem resistência do pessoal, né? Isso é bacana, mas a entrada dos artistas acadêmicos poderia ter afastado a grandeza do artista popular. Então, o bacana é o pintor de arte, o ferreiro, o marceneiro, a bordadeira, ser aquelas pessoas que amam aquela escola e que não fazem tão bem, não esculpem tão bem, mas são aquela escola. Então, é preciso valorizar os artistas populares. E hoje, os estudantes de belas artes são os primeiros a dizer, não, eu só quero trabalhar com artista popular, eu só quero trabalhar com quem não é da academia. Então, se no princípio havia um estranhamento de que a academia poderia empurrar o artista popular para escanteio, hoje é justamente o contrário. Essa nova geração de acadêmicos justamente é o guardador da grandeza da arte popular. Então, todos esses meninos estão propondo, por exemplo, a Grande Rio se reencontrou com Caxias através desses meninos, Leonardo Bora e Gabriel Haddad, que trazem o mito local, o Joãozinho da Gomeia. Então, eles contam, através de um enredo, alguém que morava ali do lado da escola. Então, notem como é importante a escola falar com amor dos seus. Isso é importantíssimo, porque isso mexe com o brio, com o orgulho da escola. Agora, quando ela tem que falar de patrocinador do leite que deu dinheiro, o iogurte, aí é complicado a beça. Jackson, o que tu observa dessa virada? Não muda o teu microfone. Sim. Bom, duas coisas que eu quero comentar. Primeiro, sobre esse orgulho retomado das comunidades. De fato, tem muito a ver com esse novo ciclo que a gente viveu nos últimos anos, onde houve menos dinheiro do carnaval, e as escolas tiveram que, de algum modo, se reinventar, acabaram indo por um caminho de valorização de raízes, né, e uma liberdade também narrativa maior. Então, eu acho que esse é um aspecto muito interessante a gente sublinhar. E uma outra questão, sobre essa questão da academia e da importância que teve nessa virada, Ed, que você colocou, uma das publicações que eu usei na minha pesquisa foi um livro sobre o Hélio Sica, que, para quem não sabe, né, não é familiarizado com as artes plásticas, é alguém que foi simplesmente responsável pela instalação Tropicália, que depois, né, influenciou o nome, e mesmo esteticamente, todo o movimento musical também, que acabou utilizando esse nome Tropicália, tropicalismo, né, lá em 64 e daí em diante. E o Hélio Sica, a influência dele veio a partir de uma vivência que ele teve no Morro de Mangueira.
Então, a partir do tempo, na escola de samba, na escola de samba da Mangueira, na comunidade da Mangueira, é que ele cria algo que foi extremamente vanguardista, que revolucionou, de algum modo, a forma brasileira, que criou um novo paradigma da arte brasileira, e isso influenciado pelas escolas de samba. Então, eu acho que tem questões que são muito importantes, que mostram que existe já de muito tempo um entrelaçamento entre essa arte das comunidades, das escolas de samba e as vanguardas artísticas, estéticas, né? E que muitas vezes acaba não sendo devidamente valorizado, em especial no âmbito acadêmico, que se a gente for pesar a importância que tem essa manifestação carnavalesca comparado ao número de publicações existentes, ainda é muito pequeno. O Milton atua junto ao Observatório do Carnaval, acho que da UFRJ, né? E tem outros também núcleos existentes pelo país, mas é tudo também muito recente. A gente passou durante um longo tempo sem ter esse lastro de pesquisas que fosse, de fato, compatível com a riqueza da contribuição da cultura das escolas de samba para o nosso país, né, de maneira mais orgânica, de maneira mais permanente. Quero até puxar o Pedro para comentar. O Milton falou, né, dessa questão da emoção, do toque da emoção. No Carnaval 2020 aqui de Porto Alegre, o Pedro fez um enredo da Escola Campeã, Bambas da Urgia, que falou sobre seus 80 anos, né? Então, num carnaval totalmente de resistência, né? A escola trazia a sua própria raiz, um resultado muito positivo. Eu queria que tu falasse um pouquinho, Pedro, sobre isso até, inclusive, né? Da escola buscar dentro de si a força para fazer um desfile de vigor, de emoção, né, num carnaval que a gente estava vivendo de completa crise, né? Sim, é um assunto deles, que eles dominam completamente, né? Cantando isso, eles estão cantando coisas que aconteceram na vida deles. Então, é apropriação total, né? E por isso é que a escola de samba, no samba enredo, tem essas frases motivacionais: bate no peito, eu sou beija-flor, sou mangueira. Sempre tem essa coisa do Portela. É sempre uma autodeclaração de que aquilo ali é a vida dessa galera. Então, sempre que são essas datas redondas, 50 anos de fundação ou aniversário de uma grande personalidade, eles sempre cantam com muito amor. Agora, eu queria também dar uma contribuição sobre essa questão do Hélio Oiticica. Desde o modernismo, desde 1920, que o Brasil está se voltando para o próprio Brasil e dizendo: olha, o nosso povo é o máximo, o nosso folclore é lindo, a Tarsila pinta as nossas coisas, o Villa-Lobos compõe o Matinta Pereira e tal. Então, a gente está vindo, o Hélio é fabuloso e tinha lá o barraco dele, lá no alto do Morro de Mangueira, amava. Então, todos esses essas mentes criativas que se aproximam da escola de samba e referendam o samba como o espelho da alma, da grandeza do povo brasileiro, é maravilhoso, porque, historicamente, quando as comunidades humildes começam a estruturar o discurso da escola de samba, elas não têm noção de que aquilo iria virar, em 100 anos, a mais perfeita tradução da grandeza artística do povo brasileiro. Eles, naquele terreno baldio, quem sabia tocar, tocava, quem sabia compor, compunha, quem sabia dançar aquele batuque, dançava, e ali estava começando, porque a Europa, ela tinha a literatura, o cinema, a escultura, o teatro, o drama, a comédia. O povo simples das comunidades do Brasil criam a 8ª forma de narração, uma narração que não tem em lugar nenhum do mundo. Você tem a sintaxe do cinema, você tem a gramática do teatro, mas a estrutura narrativa da escola de samba é criação do povo
simples das comunidades negras do Rio de Janeiro. E hoje, quando você vê a escola de samba japonesa cantando samba em japonês, criando desfiles para contar histórias como Hirohito, imperador do Japão, quando você vê a bateria dos japoneses, as passistas deles, aquelas moças desengonçadas, horrível, tentando parece um ataque epiléptico, mas é maravilhoso, porque eles estão copiando um modelo brasileiro. Eles querem ter a nossa alegria, eles querem ter a procissão deles, cantando as histórias deles. Então, eu fui fazer um carnaval em Londres e a escola de samba ia contar a história da rainha Boudica, que é uma rainha que lutou pelos anglo-saxões contra o Império Romano. Então, você vê eles cantando em inglês esse samba e você fica dizendo, gente, o povo das comunidades do Estácio, da Madureira, da Serrinha, estão aqui em Londres. Essa gente está copiando o modelo ala, 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 carro. Ala, 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 carro. Isso numa procissão, num cortejo, isso é criação da negritude pobre das nossas comunidades. E eles criaram uma forma narrativa soberana. Isso é muito bacana. Pedro, fala um pouquinho da tua construção, então, da tua narrativa, né, em cima disso, assim, de pegar os próprios sambistas para fazer deles a história do Carnaval de Bambas da Orgia. Até assim, fazendo alguns ganchos com a fala do Milton, essa data redonda, ela é muito estereotipada, né? Que a gente já espera algumas coisas de um aniversário, seja ele qualquer evento, né? De uma escola de samba, a gente tem algumas fórmulas bem batidas aí pelo Carnaval Brasil afora, quando a escola se auto-homenageia. Então, o que eu pensei ali? Gente, como é que eu vou sair? São 80 anos de uma escola de samba que não tem, nesses 80 anos, nem 30% de registro oficial. Ou seja, não tem tantos fatos que eu pudesse fazer essa brincadeira de vamos trocar aqui. Se sequer eu sei o lugar, quem dera trocar esse lugar. E eu pensei, gente, o que eu vou fazer? Vamos lá. Se eu não tenho informação, um fato histórico que eu possa brincar a partir dele, eu pensei, uma coisa eu sempre tive, pessoas. Essa escola só existe até hoje porque existem pessoas. E o carnaval é feito por pessoas. Eu vou homenagear essas pessoas. Agora, de que forma? E aí eu vou falar com elas, né? Então, nessa pesquisa inicial, de conversar com as pessoas mais velhas da escola, foi muito fácil. Até o Ed conhece a história, porque muitos não sabiam o samba da década de 50, não sabiam cantar, mas lembrava da sua mãe cozinhando para a bateria. E eu, entendi. Muitos não lembravam de quantos títulos exatos a escola tem, mas lembravam que uma vez o troféu caiu no pé do tio, o tio que não está mais vivo. E assim eu fui pensando, tem uma coisa que liga essas pessoas que não sabem a sua história muitas vezes. Pedro, e aí foi quando... Pedro, Oi. Você dividiu em quantos núcleos temáticos esses 80 anos? Em 3? Foram 4. 4? Isso. Foi a seguinte, tem uma referência da década de... em 40 anos da escola, o título foi de uma parte do samba que era Eu sou passado, eu sou presente, eu sou futuro. Então, o que eu fiz? Eu sou passado, eu sou presente, eu sou futuro, 3 setores, e o último, que era o grande elemento, saudade, quem é que não tem. Então, o nosso tema, na verdade, 80 anos, foi sobre saudade. O quanto fazia falta minha avó, o quanto fazia falta meu pai, meu irmão que não está mais comigo, e assim a gente construiu. Todo o desfile, está disponível aí no YouTube, ele não fala da escola de forma linear, cronológica, isso pouco importa. Agora, as referências, sim. E uma coisa que muita gente falava essas pessoas, na década de 40, elas tinham noção
do que 80 anos depois estaríamos comemorando? O formato não era nem o mesmo de desfile. E aí, então, o que a ideia era provocar? O primeiro setor todo, esse do passado, era mostrar para as pessoas do presente como era o carnaval naquela época. Então, a gente trouxe várias referências visuais de como era o carnaval, que não é como é hoje. Né? Essa estruturação de alas, de alegorias. Então, a gente abre toda a escola, saudosista ao último, como se fosse um desfile, lá o primeiro desfile da escola nos seus 80 anos. Então, Pedro, isso provocou muita emoção. Pedro, tinha algum fundador vivo ainda? Sim, temos pessoas na escola, eu faço parte da escola, não apenas trabalhei na escola também. Então, tem pessoas vivas que fizeram parte da fundação da escola, que estavam no desfile. Né? Então, isso provocava não só referências total. Então, assim, todo esse primeiro momento, embora a gente não tivesse tantos elementos plásticos para contar, a gente tinha referência a uma comissão tradicional, uma comissão de frente tradicional brincando com uma moderna, que era a nossa comissão de frente. A gente tinha referência a calhambeque, a florista, a tribos carnavalescas como eram antes. Então, a gente trouxe todos os elementos que muitas vezes eram simples, né, as fantasias confeccionadas de maneira simples, e isso provocou assim, uma emoção tão grande, tanto no componente quanto nas pessoas, que nos ajudou o desfile todo. Né? Ter essa abertura totalmente emocional. Né? O tema era emotivo, mas essa abertura... Pedro, note que o seu tratamento de um enredo que poderia ser linear, cronológico, você estilhaça. Então, passado, presente, futuro e a saudade. Então, esse tratamento em estilhaço, que é quando você pega a ideia e você não vai fazer o tati-bitate, nasceu aqui, cresceu lá, não. Você explode. E aí toda a emoção cabe no passado, presente, futuro e saudade. Você consegue ir colocando e ir emocionando em sequência, porque são estilhaços. Verdade, verdade. Então, a dificuldade de ter informação foi a facilidade de ter uma criatividade. Então, a gente brincou muito com isso e provocou um efeito muito bacana. O samba fluiu muito bem, porque não tinha excesso de informação, de referência a desfile, pouco importava o nome do título de enredo, pouco importava o ano que ganhamos ou que não ganhamos, e sim o que ficou para cada pessoa de cada pedacinho dessa história. E olha... Só um comentário sobre o desfile do Bamba, assim, um desfile muito afetuoso. Não foi um desfile muito afetuoso, né? Que lembrou muito, Pedro, os desfiles do ano 70. Tchau, Milton. Obrigado. Beijo, tá? Obrigadão pela participação. Valeu, tchau, beijo, Milton. Beijo. Jackson, até que... Pode concluir, Jackson. Tu já concluiu? Posso... bom, não, só para terminar esse comentário, acho que foi um desfile muito afetuoso, que teve, de fato, essa questão marcante de fato, era uma homenagem, e uma coisa que me chamou muita atenção, sendo um desfile que ocorreu de manhã, o sol tá pegando com tudo, né, então, parecia, de fato, um desfile de outra época, né, menos engessado com esse modelo, tudo tem que acabar ainda na madrugada, hora para começar, para terminar, e fica tudo, todo mundo tendo que cumprir a risca aquele roteiro, e muita garra, mesmo sendo de manhã. Provavelmente muita gente virou à noite, não dormiu e tudo, mas teve muita garra, e eu até peguei aqui um disco, que é do Carnaval de 84, tem vários discos do Carnaval de Porto Alegre, assim, e que eu acho que é o Bambas, inclusive, que está na capa, talvez eu tenha ganho o ano anterior, E até esteticamente me lembrou muito também os anos 80 e tudo aquilo que envolve, que tinha muita criatividade, obviamente, mas também tinha muita paixão e grandes sambas, que é isso que também acho que marcou muito esse desfile do Bambas, um samba assim, que tocou muito, né? O fato de saber que era a última escola já teve uma tendência, né, na criação plástica da escola para isso, né? Não é à toa que a escola veio mais de 90% em azul e branco, né? Então, isso ajuda no resultado da luz do sol e
em criar e reforçar a identidade bambista, né? Essa que era a ideia, muito mais do que contar uma história biográfica, né? Ou bibliográfica, como queira. A gente vai, de fato, se encaminhando, né, para o final dessa nossa conversa sobre os enredos e sobre esse diálogo com a sociedade, com o seu tempo. E aí eu trago aqui uma pergunta até da Iris Neto, que é a nossa querida confrade e também rainha do Carnaval de Porto Alegre, e ela pergunta que qual o maior desafio, né, no caso para os enredistas, mas aqui a gente pode também abrir para o Jackson, que não é enredista, mas é um pesquisador de enredo, que ele vê como um desafio, né, para tocar o público neste tempo que a gente está num período tão dividido, né, tão bipolarizado no sentido de fazer um carnaval de mais carnavalização, mais emoção, mais para cima, fazer um carnaval de mais político, mais mensagem, mais certeiro, né? Acho que até foi um pouco do que a gente veio conversando ao longo dessa live, né? Da falta de ter uma loucura no carnaval, que acabou se perdendo para enredos mais certos, mais corretos, né? Mais fechados na caixinha. E eu queria só complementar com um ponto, eu deixei o Milton falar bastante, né, para aproveitar aí, mas assim, isso também tem uma coisa que eu sempre comento, né, a gente comenta bastante aí em off, e tem a ver com a identidade da escola, não forçar nada que não seja daquele grupo de pessoas. Então talvez exista uma escola de samba no Brasil ou no mundo que vai caber um enredo quadrado, técnico, que para muitos é chato. O perfil dela, né? Porque o grupo de pessoas que está ali sustenta um trabalho desse, na avenida e durante o ano, né, na preparação. Então, assim, o que eu, até respondendo a pouco a pergunta da Iris, primeiro passo é o componente, o membro que está nessa criação do desfile, seja no enredo ou na parte da execução plástica mesmo, tem que conhecer a escola, tem que conhecer as pessoas. Sem isso, não adianta um texto maravilhoso, não adianta alegorias e fantasias maravilhosas, porque nada vai fazer sentido e a pessoa não entende o personagem o qual ela está representando naquele momento, e assim por diante. Então, assim, a grande dica para ter um enredo que emocione, um desfile que emocione, é conhecer o público. Esse é o básico, né, Jackson? Quando a gente trabalha essa relação público, né, leitor, enfim, e obra. Né? Tem obra que funciona em algum lugar, outras não. Mas por quê? Porque ela foi pensada, foi projetada para um certo público. Né? Antes, Jackson, de tu falar, eu quero fazer acrescentar mais um pontinho na tua pergunta. Se dentro das tuas pesquisas, do teu estudo, tu identificou em algumas determinadas escolas este perfil como o Pedro fala, né? Um exemplo, a Mangueira sempre tem um perfil de falar dessa forma, a Portela fala mais desse jeito, né? Se tu conseguiu identificar nas escolas de samba uma forma muito particular de que elas dialogam com seus enredos, com suas comunidades, a partir dos temas que elas trazem. Tá começando por essa pergunta. Essa foi uma das hipóteses, Ed, que eu coloquei no projeto de pesquisa, né, antes de começar o doutorado, mas eu acabei não conseguindo comprovar ou desenvolver de maneira mais comprovável, né, de que isso era algo constante, de que, mesmo a gente sabendo que a Mangueira fala muito sobre referências da música brasileira e outros elementos da cultura brasileira, Caprichosos de Pilares tinha aquela marca da irreverência, mas todas as escolas também passaram durante um bom tempo falando de outras coisas. Eu achei que seria um tanto forçado a gente colocar de maneira carimbo, né? Um carimbo. A Portela, no início da década de 2010, falou muito sobre o Rio de Janeiro, teve uns 3 ou 4 enredos consecutivos falando sobre o Rio, né? Então, poderia se falar, daria um bom estudo, inclusive, sobre essas representações do Rio de Janeiro nos sambas e nos enredos da Portela, nos desfiles, mas ainda assim é de um momento. Então, acho que isso é algo que a gente tem que, né, pesar bem antes de poder dar um veredicto de que é algo corrente. Em relação ao que o Pedro colocou sobre essa questão da obra, do público e do criador, o que eu vejo como um problema em relação aos desfiles de escolas de samba é para quem é o público, afinal. Né? Esse ano, eu fiquei uma noite num setor, outra noite em outro setor, no grupo especial do Rio,
mas nas 2 vezes eu não fiquei junto à cabine de jurados. Então, o espetáculo da comissão de frente, eu só fui ver em algumas escolas depois, vendo os compactos, vendo aquilo que estava circulando pela imprensa ou pelas redes sociais, porque as escolas se preparam principalmente para o jurado. Tem carnavalescos, tem escolas que acabam tendo uma preocupação maior com o público, às vezes fazem via bateria ou outros elementos cênicos que são voltados a animar o público, a fazer com que haja uma interação maior, só que a preocupação maior acaba sendo mesmo com a nota, né? Então, eu tenho um público que são os jurados, tem um público que é o grande público que está lá assistindo, tem um outro público, que é o público da TV, porque quem está no Sambódromo muitas vezes não tem a mesma percepção de quem está assistindo pela TV, né? E tem uma outra questão ainda que a gente não pode desconsiderar, que assim como na literatura, assim como na música, assim como em outras linguagens, tem obras que são incompreendidas no seu tempo, também isso acontece em relação ao carnaval. Eu não sei se era o caso de vocês, mas eu lembro que era muito comum, no final dos anos 90, todo mundo criticar os enredos técnicos da Rosa Magalhães na Imperatriz. Hoje aquilo é cult, né? Tanto os sambas quanto os desfiles acaba tendo toda uma... as pessoas têm uma referência um tanto nostálgicas e de reverência mesmo, aqueles desfiles que naquele contexto eram tidos como sem emoção, como duros, como técnicos demais. Então, isso também se transforma ao longo do tempo, né? E essa questão de quem é o público, mesmo a gente sabendo que as escolas se voltam para a nota, também elas não podem desprezar o elemento da mobilização de quem está assistindo, porque isso é algo, inclusive, acaba animando e influenciando os componentes, influenciando o conjunto da impressão geral que os jurados também têm sobre o desfile, né? E também tem essa questão que eu reforço, né? De que a percepção é algo que também se transforma muitas vezes ao longo do tempo. É verdade, até um dos comentários, a Eunice Mariano comentou ali que a escola tem que se sentir pertencente ao enredo, né? Eu acredito que o público também tem que compreender aquilo que a escola está trazendo, a mensagem que a escola quer passar. A gente até comenta muito isso, às vezes, que no desfile do Rio de Janeiro acaba sendo muito turismo, né? Então tem muitos turistas, muitos vídeos que é estrangeiro, inclusive, e que por vezes não conhece muito da história que está sendo passada, não compreende muito a mensagem que a escola quer trazer. Diferente de Porto Alegre, por exemplo, que é um carnaval totalmente nosso, né? Nosso para nós, que a gente costuma brincar assim, né? Falando de desfile e volta para arquibancada para ver o amigo passar. Então, até isso, acho que o cuidado, os enredos acabam tendo um cuidado no seu desenvolvimento, nas suas escolhas, porque acaba sendo diferente tu fazer um enredo que tu vai te comunicar diretamente com o público imediato ali, quando tu pisa na avenida, na questão do Porto Seco, quando tu vai para uma Sapucaí, que embora tenha brasileiros, vai ter a imprensa que vai pagar isso, mas tem muita gente que é de fora e que não vai, talvez, entender aquela tua mensagem que tu vai passar. Eles vão ver várias fantasias, vão ver várias alegorias, enfim, mas talvez não tenham o mesmo entendimento imediato daquela mensagem, né? Então, realmente um dado interessante a gente poder estudar, e como tu falasse, que público é esse que está consumindo este enredo, né? Está consumindo essa mensagem. E do Carnaval de Porto Alegre, desculpa, já falou que o Carnaval de Porto Alegre tem, acho que um elemento que a gente não pode deixar de falar, que existe, de fato, esse movimento de comunidades para o Carnaval, que é diferente do Rio, onde, de fato, no Sambódromo, nos desfiles, vai muito turista, vai muita gente de fora, mas também, e aí acho que é um desafio para os enredistas, né, porque tem escolas que tem muito mais torcida do que outras, então, você sabe, quando se faz um enredo da Imperadores ou do Bambas, que vai ter uma torcida maior lá no dia, né, dando apoio, enfim, cantando samba junto, que é algo que muitas vezes não se tem em outras agremiações, então, são desafios também que fazem os carnavais sejam diferentes e que para o enredista, ou seja para a pessoa, para a função que a pessoa tiver na escola, né, são desafios, outros desafios que são postos em relação àquele grande espetáculo do Rio de Janeiro, de São Paulo, né, com toda a sua dinâmica que lhe é própria. A gente encerrar, então, eu quero
deixar aquela primeira pergunta que eu fiz lá no início e fazer ela diferente. Vocês acreditam, então, que a partir desses últimos tempos aqui, de 2, 3 anos para cá, os enredos eles vão ser mais sociais, mais políticos, independentemente se a gente vai ter o patrocínio envolvido ou não? Você acha que as escolas, de fato, elas vão assumir essa bandeira de, não, a partir de agora a gente vai estar muito mais linkada com a sociedade, muito mais linkada às bandeiras sociais, e o dinheiro da empresa de refrigerante não vai ser suficiente. Ou a empresa embarca na minha ideia, banca o meu enredo que eu quero falar sobre a fome na infância, ou ou eu vou fazer sem dinheiro mesmo, né? Esses 3 milhões que eu vou ganhar dela para divulgar a marca dela, eu não vou querer mais. Vocês acham que as escolas de samba, a partir desse momento, desse período que a gente está vivendo, elas vão comprar mais essa ideia para criar essa narrativa, né, de tempo novo que a gente está vivendo na sociedade? Pedro? Eu entendo que sim, tá, Ed, por alguns motivos. Uma, eu entendo que a dificuldade financeira ela vai perdurar por muito tempo, e isso prejudica de um lado, que é o afastamento do patrocínio privado, né, das escolas, que muitas já não têm há um tempo, e isso faz com que também pode ser que seja alternativa para o carnaval, né? Vamos sonhar, vamos também pensar um pouco positivo, que talvez esses futuros patrocínios, eles aconteçam justamente pela escola de samba ser um canal aberto para provocações sociais, culturais, até mesmo políticas, né? Isso nos ajude. Políticas, quando eu digo não partidária, mas quando eu digo de criar um tom de contestação ou de questionamento para as pessoas. Então, e isso tem a ver com o que a gente falou antes, porque é uma fórmula que vai provocar um certo desconforto e vai provocar algumas reações que estão ligadas à emoção, e vai dar samba. Então, pode funcionar. Eu entendo que a gente já vem ocorrendo no Rio esses movimentos, né, antes mesmo dos últimos 5 anos, na última década, de desfiles não tão técnicos ganharem o carnaval ou ficarem bem posicionados e bem lembrados, justamente por esse apelo mais popular e mais contestador. Jackson, o que tu achas? Eu acho que está tendo uma virada que vai fazer com que os temas continuem a ser com essa pegada social, politizada, mais definida, mais marcante. E aí eu digo muito a partir do Rio e também um pouco de São Paulo, né? Eu não estou acompanhando tanto Porto Alegre, mas no Rio já tem várias definições de enredo e que estão apontando essas definições muito para um caminho. Muitas escolas já têm várias que vão falar sobre questões ligadas à negritude, ao racismo, né, tanto no Rio quanto em São Paulo, mas no Rio isso já se tornou muito uma tendência mesmo. A vereadora que é a atual campeã, vai falar sobre o Carnaval de 1919, toda aquela explosão que foi aquele Carnaval pós-pandemia da gripe espanhola, né, então tem tudo a ver também com esse momento que a gente está vivendo, mas a maioria das escolas já anunciou enredos muito com essa pegada do racismo e da negritude e da africanidade, né? Então, eu acredito que isso pode virar uma tendência por uns anos também, e são enredos que também são políticos no sentido mais amplo da palavra, também são enredos desse escopo social, são menos diretos do que foram os enredos dos últimos anos em relação à conjuntura política mais imediata, né? Teve alguns desfiles que foram muito de embate mesmo em relação a isso, né? Mas então eu acredito que isso vai ser uma tendência dos próximos anos. Essas narrativas, principalmente da questão da negritude, que até então tiveram pouco a ver, não tiveram tanto destaque, ou era muito ocasional no Salgueiro, em alguma outra escola, né? Mas que desta vez vão se tornar majoritárias. Meninos, muito obrigado pela participação de vocês aqui nessa live de hoje. Assim como o pessoal que está comentando aqui, que comentou, que curtiu, compartilhou, todo mundo elogiando uma aula, que aula. Eu também fiquei aqui babando com vocês, eu já sou, né, fã do trabalho das pessoas, enfim. Faço aqui o agradecimento ao Milton, que participou com a gente antes, que saiu mais cedo. Obrigado, Milton, pela tua participação, foi muito bacana ter aqui com a gente também.
O Milton, que quando a gente foi lançar o Confraria da Folia, quando a gente lançou o Confraria da Folia oficialmente, lá em 2018, o Milton colaborou, mandou um vídeo, né, ajudando a divulgar o nosso trabalho, então muito bacana ter ele aqui com a gente já, no Confraria já estruturado, né, depois de 2 grandes carnavais aí que a gente participou. Obrigado, Milton. Jackson, muito obrigado também pela tua disponibilidade, por ter aceito o convite, e é um prazer para a gente também ter uma pessoa, um adorador de carnaval, um estudioso de carnaval, e alguém tão querido, tão bacana, está participando aqui com a gente neste seminário, nessa live tão importante. Agradeço vocês, tá? Estou sempre à disposição. Parabenizo, não é fácil fazer imprensa, mídia de carnaval nos tempos atuais, né? Mas vocês são brilhantes, né? E têm tido um papel muito importante para o Carnaval de Porto Alegre e também brasileiro, como a gente viu hoje, né? Um debate com gente de várias partes do país acompanhando, né? Que com certeza ainda vai ter muita audiência aí, tá? Então, parabéns para vocês, tá? Tem sido um trabalho magnífico, e também valeu para todos os amigos e parentes que acompanharam aquela live, né? Que viram os comentários no cantinho. Pedro, meu amigo, valeu mesmo. Bom, hoje eu descobri que é legal sair antes da live, tu viu? O Milton saiu, eu já saí 2 vezes também. Então até eu me senti bem dentro do padrão agora, né? Eu passei sempre. Porque sair não assim, tem problema, né? É legal, né? Tipo, sai, ó, eu gostei. Brincadeiras à parte, Jackson, obrigado. O Milton mesmo tendo saído antes aí, agradeço também. Foi importantíssima a nossa conversa, porque é justamente isso que a gente vem falando, né? É trazer um pouco a alma perdida do carnaval, muitas vezes, né? A gente acaba teorizando demais. Eu sou, às vezes, nas discussões, nos debates, eu acabo sendo um pouco acalorado quando envereda para a questão muito teórica, né? Eu acho que cada coisa tem o seu campo de estudo e de trabalho bem definido. O carnaval, a gente não pode esquecer que ele não é feito para o papel, ele começa no papel, né? E termina, né? A nota também vai estar no papel, mas ele vai passar por um grande movimento vivo, né? Então é bom a gente falar e relembrar, né? É bom ouvir o Milton reforçar isso em todas as falas dele, né? O Jackson também trazendo, a gente comentando isso e sabendo e querendo que os novos enredos sejam sociais, sim, que falem das suas épocas, sim, das suas pessoas, sim. Isso é muito importante. Obrigado a todos aí que nos prestigiaram também. Obrigado, Pedro. Antes de encerrar, lembrando que essa semana, né, o Seminário Confraria da Folia, ele começou ontem, segunda-feira, a nossa live hoje, terça, e amanhã, a live especial do seminário é sobre Mestre Sala e Porta-Bandeira. Então, os atletas do samba, os reis da avenida. A gente vai ter como convidado o Bruno Germano, o Bruno que é preparador físico, e ele é um dos preparadores do Casal do Salgueiro, a Marcelo e do Cid Clay. Então, o Bruno Germano ele vai estar conversando com a Kizzy, com o Edu, para falar sobre o que envolve a preparação de um casal de mestre e porta-bandeira antes da avenida, inclusive durante e depois, né? A gente enxerga o casal bailando com a fantasia, tudo bonito, né? Mas a gente muitas vezes não entende o que acontece além do ensaio da quadra, além do ensaio, né, da coreografia. Então, o Bruno Germano aí, que é preparador de casal não só do Salgueiro, mas de outros casais no Rio de Janeiro, vai estar presente aqui com a gente amanhã para conversar sobre a preparação do Mestre Sala e Porta-Bandeira. Então, não percam a live do Confraria da Folia amanhã, às 12, a partir das 8 horas. Mestre Sala e Porta-Bandeira é a temática da live de amanhã, com o Eduardo e a Kizzy, conversando com o Bruno Germano. Pessoal de casa, muito obrigado pela participação de todos que compartilharam, curtiram, comentaram. A gente só faz essas lives, esses programas para vocês aí poder também ter conteúdo, para a gente poder compartilhar, né, nossas ideias, todo mundo crescer, né, todo mundo poder sair melhor do que a gente quando começou esse vídeo lá no início, às 8 horas da noite. Um beijo a todos, ótima noite, Confraria da Folia, do local de amigos.